Olha só que loucura, eu descobri que a privada, é isso aí, o vaso sanitário é um dos termos que mais teve aumento de busca na internet nos últimos tempos, tá? Isso aí significa o seguinte, que o brasileiro está cada vez mais preocupado com esses itens da casa que ele gasta ali num momento, vamos dizer assim, num momento de relaxamento, né? No momento de descanso. E aí, qual que é a diferença entre um vaso sanitário que custa menos de R$200 até um que custe aí 8 mil, 7 mil reais e mais? Nós vamos falar disso nesse vídeo. Tem vaso sanitário aí que custa 50 mil reais. Tá as imagens na tela para você. Qual que é a diferença de um para o outro? Nesse vídeo aqui nós vamos fazer um baita de um ranking. Parece um assunto assim que ninguém liga para ele, mas cara, tem um negócio aqui que você tem que entender, porque esse é um ponto aí importante, né? Na sua casa, tá? E pensa bem comigo, o vaso sanitário é um negócio que é uma das maiores obras de engenharia de todos os tempos, tá? Ele tem uma série de, maioria dos vasos, né, tem uma série de furinhos assim, na parte de cima, você dá uma descarga, aquilo injeta enfim, uma quantidade de água ali, que forma uma sucção, né, que dá aquele movimento de puxar para baixo o que tá ali dentro. Isso tudo aí é uma engenharia que pode dar muito errado, né? Se mexer, enfim, nos canais internos, se mexer no volume de água, se mexer na qualidade da cerâmica, pode dar tudo errado. Eu sei que você tem experiência de vaso sanitário ruim, que você fica passando aperto com ele. E nesse vídeo, vamos fazer um ranking do pior para o melhor de 8 vasos sanitários, 8 características aí que você tem que dominar, então, se você não quiser ter um vaso de merda na sua casa, vamos dizer assim, né? Pra gente ser bem literal no assunto. Bora lá, então. Vamos, então, do pior pro melhor, começando no 8º lugar, que é o pior, que é o seguinte, né? Eu disse para um amigo meu que eu ia fazer esse vídeo, ele falou, cara, o pior com certeza é aquele que é só um buraco no mato lá, mas esse não vai entrar na nossa lista, porque esse aqui é um programa sério, tá bom? Esse é um canal sério, você já sabe disso. O 8º lugar é aquele vaso sanitário, o pior de todos, na minha opinião, que ele tem uma caixa acoplada lenta. O que é isso, né? De uns tempos pra cá, o vaso, ao invés de ser a descarga de parede, virou aquela caixa de louça que fica enchendo a água. E, meu, eu tenho certeza que você sabe o que é usar um vaso que você fica constrangido. Por quê? Porque aquela água, ela demora 5 minutos para encher. Isso aí, cara. Uma das coisas mais mal projetadas, né? É um combo de projeto ruim que, enfim, a vazão da água é ruim. Aí, aquela caixa demora para encher. Chega a ser constrangedor você estar numa festa, sei lá, enfim, na casa de um amigo, vai num banheiro, dá uma descarga e tem que esperar aí 5, 6 minutos para a caixa encher de novo. Para mim, isso aí é uma característica horrível de um vaso e é por isso que hoje em dia eu prefiro a descarga de parede. Eu eliminei essa história de caixa acoplada nas minhas obras, cara. Eu acho que um item de alto padrão é a caixa de parede. Olha só, isso aqui é um detalhe de alto padrão, na minha opinião, porque além do conforto de você nunca ficar refém daquela caixa encher toda hora, né? É também muito mais minimalista. Ó, dificilmente o banheiro da sua casa vai ser maior do que esse espaço aqui. E tenta imaginar na sua mente o impacto de uma caixa de louça branca dessa altura aqui, ó. Meu, é muito invasivo visualmente. Eu vou até sair da frente para você ver como o banheiro fica limpo aí, só com a descarga da parede, tá? E aí você vai perguntar, mas não tem problema fazer isso aí? Cara, não tem problema. Se você tiver um projeto hidráulico, as pressões de tubulação, elas conseguem ser dimensionadas para você não ter o problema que tinha anteriormente com descarga de parede, né? Antigamente, enfim, tinha muita pressão na tubulação, isso rompia tubos, dava vazamento. Hoje em dia isso acabou. Com um projeto hidráulico bem dimensionadinho, descarga na parede é um sucesso, tá? Esse aqui é o nosso 8º lugar aí do ranking, é aquele vaso que te deixa na mão. Vamos pro próximo. Em 7º lugar no nosso ranking tá o vaso sanitário escuro. Eu não sei porque as pessoas têm a mania de sair do branquinho, né? E aí vai pro preto, vai pro marrom escuro.
E o vaso sanitário escuro, ele é muito ruim por uma sequência de fatores, por isso que ele está aqui no nosso 7º lugar dessa lista, tá? Por que que ele é ruim? Principalmente porque quando ele está sujo, por incrível que pareça, o vaso sanitário branco, ele é o que mais disfarça sujeira. Eu não sei se você já foi, principalmente num lugar público, né? Um restaurante que tem um banheiro diferentão e o vaso é preto. Repara que parece que o xixi da galera parece que tem um OVNI bem na borda do vaso, fica aquela meleca. O vaso escuro, ele é muito, muito mais fácil de você enxergar aquela nojeirada. E às vezes você vai numa casa que tem um vaso escuro, assim, cara, se tiver uma gota lá, ela fica, parece que ela tá levantando uma bandeira. Eu sou a gota, porque fica muito fácil de enxergar. E o pior do vaso escuro nem é isso, é porque nós precisamos ter um controle, você vai me entender, é um controle do que você está colocando no vaso. Então, por exemplo, vamos supor que você está com uma infecção urinária, que você está fazendo xixi com sangue, que você está reparando que a cor do seu xixi está muito esquisita, está muito escura, ou às vezes não você, mas o seu filho, né? Filhinho pequeno, uma criança, e você fica notando, olha, o xixizinho dele tá esquisito, ou então, enfim, o número 2 está esquisito. Você precisa enxergar isso, e só é possível acompanhar num vaso claro, num vaso ali branquinho, né? Então, o vaso escuro, ele é ruim, tanto para a saúde da pessoa, como também para a limpeza, e, enfim, na minha opinião, o vaso escuro é uma atrocidade. Não vale a pena, não é bom, cara. A não ser que seja, assim, muito dificilmente num banheiro que você usa pouquíssimo, né? Um lavabo que quase ninguém visita. Lavabo numa casa é sempre aquele banheiro, um banheiro das experimentações, né? Você vai testar coisas muito diferentes. Recentemente um arquiteto queria colocar um vaso de inox num lavabo de uma casa que a gente ia fazer. A ideia acabou não indo pra frente. Mas é isso, um lavabo às vezes admite um vaso diferente, mas aquele banheiro do dia a dia, vaso branquinho, por favor, tá bom? Vamos pro próximo aqui, que é o 6º item aqui, né, o 6º do nosso ranking, que é o vaso com medidas pequenas. O que diferencia? Foi uma pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Um vaso de R$170, de um vaso mais caro, um vaso mais premium. E você vai dizer assim, vaso é tudo a mesma coisa, né? A gente bota um negócio lá e dá descarga e aquilo vai para não sei onde. Cara, não é a mesma coisa. Para você ter noção, uma das primeiras coisas que tem num vaso melhor são os tamanhos. O diâmetro do sifão do vaso, das tubulações, normatizado, você tem uma tabela de dimensões, de medidas. E é claro que um vaso melhor, ele tem mais largura nas paradas, entendeu? Sabe aquela sensação quando você visita um local? Sabe aquele lugarzinho que você vê água? Às vezes você vê que é um quadradinho desse tamanhozinho assim, ó. Você falando assim, nossa, cara, que economia de espaço, né? É um quadradinho pequenininho assim, com aquela aguinha michuruca que você fala, meu, isso aí não aguenta grandes afrontas, não. Mas é isso mesmo. Esses vasos com medidas pequenas são os vasos mais baratinhos. E além de visivelmente ele ser menor, toda a engenharia dele é menor. Todos os mecanismos, o sifão, enfim, os tubos internos, a saída do vaso para o esgoto, ela é mais estrangulada. Eu nem preciso dizer para você, né, dos riscos de um vaso com saída estrangulada. Além do seu serviço aí do dia a dia, você tem, por exemplo, uma criança que pode jogar um sabonete, já aconteceu na minha casa. Minhas meninas já jogaram pano no vaso, né? Sabonete, essas coisas entopem, dá um transtorno danado, objetos que caem acidentalmente. Então, o pior para um vaso sanitário é ele ser muito estrangulado. Às vezes ele tem um vaso de medidas pequenas, né, que é o nosso 6º item, é o vaso com medidas pequenas. Ele vai ter aquela borda muito fininha, né? Aquela borda que você senta, quase que você tem que equilibrar ali, uma borda fininha. Meu, isso aí é um vaso muito baratinho, então ele sendo muito pequeno, olha só como vai tendo os problemas. As curvas dele tem que ter os ângulos mais fechados, que impede ali
de você ter uma boa vazão, né? Então esse para mim ele é o sexto no nosso ranking, que é o vaso com medidas pequenas aqui. Na minha opinião, você tem que escapar de tudo isso, tá bom? Vamos para o nosso quinto tópico no ranking, que é o vaso. Agora é um problema estético, tá? É um vaso com sifão aparecendo. Vou colocar na tela aí para você, tá? Olha só esse sifãozão aparecendo, ele parece uma lombriga, né? O que é isso aí? É quando você enxerga o mecanismo do vaso do lado de fora. Geralmente esse aqui é o vaso que a construtora vai colocar se você mora em apartamento, esses apartamentos com esses prédios que tem várias unidades, que a construtora sai economizando em tudo. Esse aqui é o vaso que provavelmente tem na sua casa, que você enxerga o sifãozinho dele por fora. E eu não sei se você já reparou nisso aí na sua vida, se você nunca reparou nisso, esse aqui é um canal que vai te colocar critério no olhar, né? Agora você vai começar a reparar. Bater o olho em vaso sanitário e falar, ixi, esse sifão aí, ele tá à mostra, olha só que coisa feia, é feio pra caramba, cara. Mas é um item aí que faz as construtoras economizarem, né? E é um baita defeito estético. Esses vasos com sifão aparecendo, além deles serem horrorosos, né? Eles ficam com um botãozinho, o parafuso de fixação do vaso bem à mostra ali. Então não é um negócio tão bonito não, mas também é um item só de estética. Por isso que ele está aqui no nosso quinto lugar aqui, tá bom? Olha só, se um assunto de vaso sanitário, ele já abre muita informação para você, quanto mais se você participar do meu curso, tá? Que é a formação Casas Incríveis. O link está aqui na descrição do vídeo e o QR Code sobe toda hora. Não é sempre que as vagas estão abertas, mas se você se inscrever na lista de espera, nós te chamamos aí para quando essas vagas estiverem disponíveis para você. Quando a gente for formar uma nova turma, eu te chamo, tá? Participa do curso. Se você quer fazer uma obra, a melhor coisa que você pode fazer é estar dentro da formação. Beleza? Agora, entrando na parte de cima da lista, né, do quarto até o primeiro ponto, são os vasos sanitários que eu dou preferência para eles aí. Ou são características que você tem que procurar no seu vaso sanitário, tá bom? E em quarto ponto, é o exato oposto do que eu acabei de falar. Se no quinto item tá aqui, na quinta posição da lista tá o vaso com sifão aparente, aqui no quarto ponto tá o vaso com sifão oculto. Agora sim, nós temos uma louça que vai tampar todo o mecanismo do vaso e preferencialmente tampar o parafuso também de fixação, que aí você vai ter um negócio muito mais bonito, né? Vai ser um jogo de estética. Às vezes o vaso ele é uma peça de louça que ele vai ser mais quadradinho ou mais redondo, depende, né? O que o vaso combina? Ele combina ali com o resto dos itens do seu banheiro, às vezes uma cuba de louça que é arredondada ou quadrada, às vezes a sua torneira ela é mais quadrada ou mais curva, enfim, é um jogo de estética, mas aqui em quarto lugar nós temos aqui então vasos com sifão oculto, beleza? Entrando aqui no nosso terceiro lugar, e esse eu queria te mostrar na prática como é que funciona. Vamos lá. Olha só, você tá vendo aqui que o sifão ele tá oculto, é o que eu acabei de falar. Inclusive você não vê o parafuso de fixação. Quando o sifão é aparente, né? Você fica vendo aquela lombriga aparente bem aqui com parafuso. Então, esse vaso aqui bem discretinho. Inclusive eu não gosto de uns que tem essa louça mais recuada e fica um bico aqui pra frente. Pra mim esse aqui é o mais bonitão, assim, que é a ideia de uma peça mais discreta possível. Mas em terceiro lugar da nossa lista é o seguinte, isso aqui, ó, como é que funciona a maioria dos vasos sanitários? Você tem aqui, internamente aqui, uma sequência de furinhos, tá? E quando você dá a descarga aqui, ó, o que acontece, ó? Desce água aqui por todos os furinhos, você até consegue observar. Então o vaso ele enche de água, forma uma pressão que faz a sucção. Só que existe, isso aqui a maioria dos vasos são assim. Atualmente tem agora um mecanismo novo que está aqui em terceiro lugar da nossa lista, que é um negócio bacana, que é um jatão d'água ao invés de vários furinhos aqui.
É um jato ou dois, é um tiro que sai aqui e ele forma já um movimento para a água que torna a descarga muito mais potente. E o problema dessa sequência de furinhos aqui é que você não lava isso nunca. E com o passar do tempo isso vai calcificando, esses furinhos acabam ficando entupidos. É aquele vaso que tinha uma descarga potente e a descarga ficou xoxa, ficou fraquinha depois de um tempo, porque esses furinhos aqui vão entupindo, né? E aí, esse vaso que é só um furão, né, que ele joga tudo por meio de um furo, ele é mais higienizável, é um esquema que chama rimless, né, e ele faz uma descarga mais potente também. Você nunca sonhou que você ia ver nesse canal aqui uma aula sobre vaso sanitário, mas é isso que está acontecendo diante dos seus olhos. Se você for comprar um vaso sanitário para você, veja se ele é do sistema de vários furinhos ou se ele é um sistema com um ou dois furos maiores, porque se for nesse outro esquema aí, é um vaso superior que funciona melhor, uma descarga mais potente, mais higienizável, beleza? Vamos para o nosso segundo tópico dessa lista. Agora a coisa está ficando boa, porque nós temos aqui o segundo e o primeiro lugar para falar. E em segundo lugar, eu coloco aqui o vaso 100% esmaltado. O que é isso aí? O vaso ele é uma cerâmica, né? Uma cerâmica é um barro que foi levado para o forno, né? Só que aquele esmalte, por que ele fica lisinho? É porque aquele esmalte, ele também é levado ao forno, mas aquele esmalte é o que faz a coisa ficar lisa. Agora, a qualidade dessa esmaltação é um grande tópico de preocupação, por isso que está aqui em segundo lugar. Olha só o que eu vou dizer para você. A maior parte dos vasos sanitários, essa esmaltação, para deixar a cerâmica lisinha, ela termina ali naquele buraco que você enxerga. Significa que os dutos internos ali não são esmaltados. Fica naquela textura caracachenta. E se o seu vaso ele tem um mecanismo interno dele sem esmaltação, é claro que vai agarrando tudo que você pode pensar nesse mecanismo interno aí. Então quando você for comprar um vaso, se ele for um vaso melhor, um vaso mais interessante, logicamente ele vai ser um vaso mais caro, o fabricante vai fazer questão de te informar que ele é 100% esmaltado até nos mecanismos internos dele. E se você tiver na dúvida lá na loja, você pode enfiar a mão quando o vaso estiver na exposição ali, você pode colocar a mão dentro do buraco, o vaso tem que estar na loja e tem que estar sem água, lógico. Mas você pode enfiar a mão ali e ver até onde vai o esmalte. Se for um vaso pior, você vai até conseguir com a mão mesmo chegar na parte rugosa, sacou? Agora, o vaso que ele é 100% esmaltado, o fabricante vai te falar, vou colocar na tela aqui um corte, um vaso cortado no meio, e você percebe que o interno dele é esmaltado. Isso aí é o suprassumo dos vasos sanitários. Aliás, esse assunto da esmaltação, ele é muito importante. Eu já tive problemas, por exemplo, com vaso sanitário, que o cliente reclamou de mau cheiro. E depois de visitar aquela casa, e não era problema do cheiro que vinha do esgoto, não era problema de nada. Por fim, nós concluímos que aquele vaso, ele era um vaso que o cliente escolheu, um vaso muito ruim, de uma marca muito ruim, e um vaso que ele era um vaso que o cliente quis economizar e que depois de morar naquela casa uns 3 ou 4 anos, aquela esmaltação frágil, com uma camada menor, né, de proteção, ela começou a craquelar, ela começou a abrir microfissuras, e isso foi impregnando um cheiro ruim, porque o vaso não tinha uma esmaltação muito boa. Olha que assuntão aí, hein? Então aqui em segundo lugar, eu coloco o vaso 100% esmaltado, tá? Inclusive, você quer saber se o vaso é bom ou não? Sabe aquele assunto que eu acabei de falar com você? Dos furinhos que tem ali, ó, em volta assim, da borda? Se você colocar a mão ali e perceber que nessa borda superior do vaso tem uma esmaltação ruim, aquilo é uma textura grossa, significa que esse vaso não é um vaso premium,
não tem a qualidade tão boa. Por quê? É óbvio que vai agarrar sujeira ali, não é verdade? Nesse ponto aqui, se o vaso ele é bacana, a esmaltação é boa até nesse aro interno. Você passa a mão ali, é tudo lisinho. Esse aí é um negócio que separa os vasos bons dos vasos ruins, tá? É um baita tópico aí, prático, fácil de conferir e que você pode aí, ó, fazer um teste manual na loja. Muito legal essa informação. Inclusive, para isso que você tem que se inscrever nesse canal. Porque, sabe por quê? Cada vídeo aqui te faz economizar no mínimo R$ 1.000 na sua obra. E você acabou de descobrir um ponto aí que você poderia, talvez, estar comprando gato por lebre. Já pensou você investir R$ 2 ou R$ 3.000 num vaso e descobrir que ele não tem 100% de esmaltação? Isso é uma armadilha comum, que são coisas que você só descobre nesse canal. Então, quem não está inscrito, tá aí, né? Aí, ó, vai comprar vaso ruim, vai fazer coisa ruim na casa porque não tá inscrito no canal, fechou? Vai dar merda! Muito bom! Vai dar merda! Quem não tá inscrito no canal vai ter que lidar com a merdita aqui ou ali. Se inscreve, cara, para não ter nenhuma possibilidade aí de confusão. E chegamos, por fim, no nosso número 1 dessa lista, que eu imaginava que não tinha gente interessada nesse assunto, mas, cara, tá cada vez mais comum a galera colocar vasos sanitários premium, vasos, super vasos, se é que nós podemos dizer assim. Nunca tinha pensado nesse termo, mas acabei de... Bom, agora eu vou me referir assim, são super vasos. O que tem um super vaso? Ele é um vaso que ele... Olha só, vou ler para você a lista, tá? Ele tem luz ambiente, significa que eles têm um LEDzinho, vários dos modelos de noite, fica com a luzinha fraca ali, enfim, se você entrar no banheiro à noite, é quase que um sinalizador, né? É uma luzinha bem fraquinha. Eles têm assento aquecido, olha aí, com diferentes temperaturas, inclusive vários modelos desses vasos tem aí controle remoto para você controlar a temperatura do assento, acionamento com sensor de pé. Então muitos deles você chega perto do vaso e passa o pé perto assim, tem um sensor que já levanta a tampa. Isso é para as pessoas que não querem tocar no vaso, né? Controle remoto para ventinho quente, coisas desse tipo, jato, secagem, sistemas de autolimpeza. Então você consegue acionar um botãozinho que ele se limpa para você não ter que colocar a mão. Vasos que tocam música. É interessante essa, né? Você liga seu Spotify no vaso. Já pensou? Cara, e aí tem alguns desses vasos que tem memória para até 4 usuários. Sei lá, vai que na casa tem um que gosta de 32 graus, outro que gosta de 35, eu não sei. Mas são super vasos que, por incrível que pareça, estão na faixa de R$ 40.000, R$ 50.000, até R$ 60.000. Não é difícil de encontrar isso. Se você der um Google Shopping aí, você vai encontrar isso, tá? E aí, o que eu tiro de lição, né? Cara, as pessoas estão muito preocupadas, ou elas estão dispostas, na verdade, a investir em pontos assim. São pontos para o conforto pessoal dela. Eu não sei se alguém tem orgulho de mostrar o vaso pro amigo. Meu, olha esse baita vaso que tem na minha casa. Eu acho que na realidade a pessoa compra um vaso desse para colocar lá no banheiro dela. Não é um banheiro que vai entrar um monte de visita, mas você já reparou como os banheiros principais, o banheiro da Suite Master, ele tá ficando cada vez maior? Muitas casas de alto padrão, o banheiro é maior que o quarto. E ele nem chama banheiro mais, ele chama sala de banho. Você tem uma baita banheira, um baita espaço, uma baita pia, quase que uma sauna particular, né? E aí, para esse tipo de casa, eu vejo que faz sentido, né? Um vaso desse. Ou então, sei lá, para pessoa que gosta de ler revista no vaso, eu não sei. Me fala aqui nos comentários onde você enxerga utilidade para um super vaso e se você colocaria um desse, se você investiria 50 mangos, né, para colocar um vaso desse aí na sua casa, ou se para você isso é uma baita de uma besteira, se o vasinho lá de 500 conto atende tranquilamente. Mas
a mente do ser humano é isso aí, cara. As coisas vão se sofisticando. E quando eu descobri que esse assunto estava em alta, no Google, as pessoas estavam pesquisando, eu precisei dar uma mergulhada nesse assunto e falei, vou fazer um vídeo que isso vai ajudar a galera, né? O que você achou disso? Qual desses pontos você não sabia e acabou de descobrir? Você usaria um vaso de 50 mil ou um de 200 reais, né? São extremos aí, 200 reais, 50 mil reais. O que você está pensando sobre isso? Me fala aqui nos comentários, porque eu quero ler todos os comentários que vocês escreverem nesse vídeo aqui, tá? 2 vezes por semana eu venho aqui para trazer o melhor conteúdo sobre construção que tem nessa internet para você. Tamo junto, se inscreva aqui e eu te vejo no próximo vídeo.